nós vamos falar um pouco sobre Reino de Deus, mas também eu quero falar sobre que tudo na nossa vida é um processo. Tudo na nossa vida ela tem um caminho. Deus vai fazer algo tão grande, tão maravilhoso em 2013. Ele vai gerar um processo novo na sua vida em 2013. Ele vai desatar um processo novo na sua vida em 2013. 2013, sem dúvida, vai ser o melhor ano da sua vida. Eu quero te dizer que aquele que começou o processo na sua vida, ele vai continuar e ele vai aperfeiçoar. Se você crê nisso, dê um amém, dê um glória a Deus, dê uma salva de palmas, dê um diga, eu preciso disso, meu Deus, é para mim. A caminhada de um ser humano é naturalmente processual. Assim como o que Deus está fazendo na sua vida é naturalmente processual. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem algo que Deus falou com você, se tem algo que Deus ministrou ao seu coração, se tem algo que está ali, aquela semente, uma semente de fé, algo que não aconteceu ainda, eu posso te garantir que se é de Deus, vai acontecer. Vai acontecer, está no processo, eu percebo, eu sinto que tem coisas que estão para virar na nossa vida, que estão para acontecer, tem janelas que estão para se abrir, tem portas que estão para se abrir, outras estão fechando, mas deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que uma porta se fechar, 7 se abrirão. A palavra nos diz isso, 7 vão se abrir. E essa obediência, que nós estamos esse processo que nós estamos aprendendo, estamos declarando nesses últimos 6 dias de consagração, e estamos gerando naturalmente, através de um processo, algo grandioso, algo sublime, algo maravilhoso. E a consagração, ela faz parte desse processo. A separação, como eu falei no primeiro dia e no segundo dia, a consagração, ela é a separação para que Deus possa realizar os seus grandes feitos na sua vida. Essa igreja, que é a igreja que você se encontra, que é a igreja de Cristo, essa igreja, ela tem um rei, e o rei se chama Jesus. E esse rei Jesus, ele tem um reino, diga, ele tem um reino, não é? E o nome do reino do rei Jesus é Reino dos Céus. E vou falar um pouquinho sobre esse reino, e quero ler para vocês os nossos códigos, que são 15 códigos processuais naquilo que Deus está fazendo no mega reino. E então nós vamos entregar ao Senhor uma semente, e em seguida nós vamos ceiar. É a nossa primeira ceia esse ano. Não é maravilhoso? No sábado que vem, vai fazer 12 dias já no sábado que vem, né? Muito rápido. E no sábado que vem, nós vamos estar fechando os 12 dias, e nós vamos entregar uma porção de óleo ungido para todos que estiverem aqui. Há 2.500 anos, antes de Jesus nascer, o profeta Daniel, ele já tinha visto esse reino dos céus. Olha que coisa maravilhosa, que diz em Daniel 2,44, diz o seguinte: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Daniel, antes de Jesus, centenas de anos antes, já via esse processo de construção do reino de Deus, do reino dos céus. João Batista, dos 2.500 anos depois de Daniel, também viu esse reino bem perto dele. Ele diz em Mateus 3,2, e ele dizia, João Batista: arrependam-se,
pois o reino dos céus está próximo. Posso ver amém? E finalmente, Jesus, aos 30 anos de idade, pessoalmente ministrando e trazendo o processo da construção, da redenção, da remissão dos nossos pecados, pessoalmente, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O próprio Verbo, a própria palavra, ela se manifestou no meio dos homens, e Ele mesmo veio e disse, finalmente, bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ele disse que precisamos ser como crianças, que está em Mateus 18:13, e Jesus também falou, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Então, ele olha para o homem, ele vem à terra e diz, existem coisas na sua vida que você precisa deixar, você precisa abandonar, você precisa largar, porque eu estou construindo o reino de Deus na sua vida. Eu vim para gerar esse reino e te preparar para o reino dos céus. Eu sou um príncipe e eu vim chamar os meus súditos. E esse processo de construção na sua vida só acontece quando você se torna ou passa a ter, não um comportamento de criança, mas você passa a ser como uma criança. O que Jesus quis dizer com isso? Entre tantas coisas, ele quis dizer o seguinte, se você não for desprovido de malícia, se você não for desprovido de preconceitos, existem algumas coisas que quando você se torna adulto, e quando você se torna mais intelectual, quando você adquire mais estudo, você cresce, que isso atrapalha você, e você precisa olhar um pouco, observar um pouco o comportamento de uma criança, lembrar como você era antes. Você lembra como você era antes? Lembra não? Você não lembra quando você era criança não? Quem se lembra quando era, fora as crianças, quem se lembra? Você se lembra? Eu me lembro de coisas quando eu era ainda pequeno, irmãos. Me lembro de, é natural às vezes de se lembrar de muita coisa ruim quando criança, quando você por exemplo, eu me lembro que eu ficava em casa, eu devia ter 3, 4 anos, e eu ficava vendo vultos, e tinha um vulto que era sempre a mesma pessoa, na verdade era um ser, não era um humano, e ele era meio corcunda, e me lembro como se fosse hoje, e ele ficava assim para mim no fundo do corredor. Minha casa tinha um corredor comprido, e ele ficava lá no fundo, vem, vem. E aí eu ia com meu pai, tem um, eu dizia que era um velho, né? Tem um velho ali, e ele está mandando eu ir. Aí ele diz, olha, quando ele te chamar não vai não, fica onde você está. Falei, por quê? Porque ele é coisa ruim. Meu pai, o temor do meu pai era um temor religioso, normal. Meu pai não conhecia a palavra de Deus, mas as pessoas, mesmo que não conheçam a palavra de Deus na sua profundidade, elas sabem discernir o mal. É ou não é? E eu ali criança, eu dependia do meu pai. Toda a minha segurança ali, eu colocava no meu pai. Por isso Jesus pegou uma criança para si. A Bíblia não fala a idade dessa criança. Podia ter 3 anos, 4 anos. Podia ser um bebê, a gente não sabe. Mas uma criança, ela depende totalmente do mais velho. E o reino dos céus, ele exige essa dependência de Deus. Então, se você realmente deseja romper, ver a glória de Deus em 2013, por mais que você tenha
confiança em si mesmo, a palavra de hoje que eu te dou é: confie em Deus, espera nele, dependa dele, acredite que aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele mesmo é poderoso, o suficiente para continuar, para fazer tudo mais, e infinitamente mais, do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você espera, conforme o poder dEle operado na sua vida. Se você crê, diga amém, diga eu recebo, diga para mim, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, diga: meu Deus, eu te louvo, eu te bendigo, é para o Senhor. Dependo de ti, é o reino dos céus, e você só vai encontrar na palavra de Deus, sempre, tudo que você vê na palavra de Deus, tudo que você lê, tudo que você ouvir, se você prestar atenção, sempre o alvo desta palavra, no final das contas, é te preparar, é te levar ao processo dos céus. Sempre. E você só vai encontrar passagens como, por exemplo, Mateus 6, 23, Mateus 23, 13, você pode ir anotando. Enquanto estivermos, quando a gente estiver com mais maturidade, você vai amadurecer, você vai ter que tomar cuidado. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, quanto mais você tiver experiência, quanto mais você crescer no Senhor, maior vai ser a sua responsabilidade, maior vai ser a expectativa de Deus na sua vida, maiores responsabilidades Ele vai lhe passar. Esse ano de 2013, eu estou numa grande expectativa que o nosso ministério ele vai dar uma alavancada, mas não uma alavancada só em quantidade. Sinceramente, eu acredito, inclusive, nos nossos códigos processuais do Mega Reino, falamos sobre quantidade e qualidade. Nós acreditamos tanto na quantidade como na qualidade. Mas eu estou dizendo o seguinte: enquanto ainda não crescemos, não volumamos, nós precisamos construir uma base muito sólida, irmãos. Você concorda comigo? Na palavra, no trato, no comportamento, nos valores, nos princípios. Agora é o momento, agora é a hora. Se você não desejar e não procurar se envolver nas coisas de Deus, nos projetos que pouco a pouco nós vamos introduzindo, dificilmente você vai fazer isso lá na frente, dificilmente você vai conseguir se encontrar lá na frente. Então a melhor hora é agora, a melhor hora é agora. Ora a Deus, na primeira oportunidade se envolva. Então estamos para 2013 agora gerando coisas novas. Deus vai nos dar um ministério que é chamado o ministério do voluntariado, não é? E esse ministério ele vai crescer, ele vai romper, ele vai ser o maior ministério da igreja. Mais à frente você vai ver. Agora não é hora de falar detalhes, porque nem eu sei detalhes, enfim. Mas vai se transformar. As pessoas só não vão trabalhar se não quiserem. E você tem que tomar bastante cuidado, ter bastante zelo na sua vida com Deus, no seu compromisso com Deus, porque é uma das coisas que o inimigo das nossas almas, ele tenta nos assolar, é o que acontece aqui em Mateus 23, 13, que diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, e vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. E Jesus, ele está se referindo com muito peso, com muita, assim, com
com muita dureza, e você só vê no Novo Testamento, Jesus, nos Evangelhos, Jesus se referindo com tanta veemência, talvez até com ira, sem pecar, mas você só vê isso acontecendo, dando palavras duras, fortes no Novo Testamento, somente em duas áreas, no legalismo e nas finanças. Você não vê em todas as outras situações, em todos os outros assuntos na Bíblia, Jesus ele é manso, Jesus ele é amoroso, Jesus ele é gracioso, mas no legalismo, na religiosidade e na infidelidade e na ganância financeira, Jesus ele é implacável. Ele estabelece, ele diz, coisas como essas fecham as portas dos céus. Legalismo, religiosidade, é uma coisa que, sinceramente, não cabe a mim e nem cabe a você. Posso ouvir amém? Não é? Quem é que pode entrar na igreja? Qualquer pessoa deve vir aqui. E principalmente as piores, porque Deus, ele mandou seu filho, não foi para os sadios. Quem concorda comigo? Não é? Então, ele veio para os amargurados de espírito, ele veio para aqueles que estavam longe, aqueles que estão em pecado, aqueles que estão corrompidos na sua mente, aqueles que são os prostitutos. Ele veio para esses, porque um dia os próprios doutores da lei, legalistas, chegaram para ele e confrontaram ele nisso. E eu tinha poucos meses de convertido, aí na minha igreja teve um seminário de batalha espiritual, e eu saí, irmãos, da igreja, para mim, eu falei, meu Deus, é tudo demônio. Cheguei em casa, assim, com uma autoridade tremenda, mas era muito tarde, minha mãe tinha pedido para mim chegar cedo, ela disse, você se converteu, então agora você tem que dar testemunho, chega cedo em casa, ou me avisa onde você está, porque eu quero saber, porque eu fico aflita. Mãe não é assim? Não sabe onde o filho está, não fica aflito? Eu fico aflita, meu filho. Então, você agora é uma nova criatura, então se comporte. Eu não fiz isso, não liguei, cheguei tarde em casa, e a minha mãe chateada, começou a reclamar comigo, e eu me irei naquele momento, olhei para ela com toda a autoridade e disse, Satanás, eu te repreendo agora. E de repente, irmãos, a minha mãe, ela passou a mão numa vassoura, só deu tempo de eu fazer assim, ó. E ela pegou com um lado da vassoura, e ela acertou, encheu as minhas costas. Pá! E ela disse, quem é Satanás? Eu falei, mamãe, sou eu. Eu comecei a lembrar, estava eu e Ada, eu comecei a rir sozinha. Ela, papai, que você está rindo? Eu estou rindo aqui de uma situação que eu acho que eu vou contar na igreja. Aí eu lembrei, estou contando aqui. E é claro, o alvo da igreja ali não era gerar um legalismo em mim, mas se você não cuidar, se você não vigiar, você vira um religioso. Não é isso que nós queremos homens e mulheres que são apaixonados por Jesus a tal ponto que você vai contaminar outra pessoa, você vai derramar a vida de Deus sobre a outra pessoa, a glória de Deus vai estar tão grande na sua vida, que as pessoas naturalmente angustiadas vão vir até você. Tocandira me contou agora que é tão real o que eu estou falando, que ele estava ontem, depois do culto, né? Já era tarde da noite, entrando no prédio dele, e uma pessoa abordou ele, também morador no mesmo prédio, e chorando, o abraçou, e começou a chorar e contou a luta, a situação dele. E ele nunca tinha conversado, só tinha visto de longe. E aí eu disse, é porque a glória de Deus está sobre a sua vida, é porque a unção de Deus está sobre a sua vida. Quando você busca Deus, meu irmão, você fica cheio de Deus, as pessoas percebem isso, elas vão atrás de você, elas não veem com os olhos físicos, mas elas percebem no seu espírito, porque elas estão precisando desse poder de Deus que está em você. E é isso que você tem que ter na sua vida, diariamente, até Jesus nos chamar para o céu. Por quê?
Porque o teu galardão, o nosso galardão, não está nessa terra. É claro que Deus vai nos abençoar, é claro que 2013 vai ser um ano de prosperidade física, mas é claro que você vai aprender a juntar tesouros no céu, onde a traça não corrói e onde o ladrão não leva. A Bíblia fala que o teu tesouro são vidas, e você precisa desejar e amar vidas. Mas amar, irmãos, porque Jesus chamou primeiro. Não amar vidas e trazer vidas para mostrar para mim. Eu não preciso disso. O que eu preciso é olhar para você e saber com certeza que você está desejando ardentemente o Senhor Jesus. Mas quando nos reunimos aqui, nós nos reunimos como um povo de Deus, um povo escolhido. E quando nós começamos a adorar a Ele, quando começamos a louvá-lo, quando você levanta as suas mãos, quando você começa a dizer, meu Deus, eu te amo, eu te quero, sei lá, o que você fizer aqui, o que você fizer para se expressar para Deus, pode, desde que seja algo real, genuíno, sem malícia, você pode. E quando você faz isso, Deus, Ele está no trono dele, Ele, epa, eu estou vendo ali, calma aí. Aí ele começa a ouvir. Oh, 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 la 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 li. Oh, oh. Como é que é a letra dessa música mesmo? Sua presença é forte aqui. Ele vai se aproximando. E aí, de uma forma soberana, sobrenatural, você começa a mandar para os céus, como aroma agradável ao olfato de Deus, como incenso, louvor e adoração. Ele gosta, Ele ama isso. E quando Ele recebe, Ele diz assim, tem uma igreja minha ali, a minha igreja está lá, e eu estou me preparando para enviar o meu filho de volta, porque um dia vamos viver juntos para sempre, em louvor e adoração ao meu nome. E Ele vem, e quando Ele envia a sua palavra, irmãos, a bênção dele vem sobre você, as janelas do céu se abrem, e aquilo que estava amarrado na sua vida, começa a se desamarrar, aquilo que estava grelhoado na sua vida, começa a se desprender, naquilo que você estava preso, começa a haver libertação, porque o louvor e a adoração liberta, transforma, restaura, é muito, muito importante. Muito importante. É extremamente importante. Então, estamos fazendo construindo esse ambiente de adoração. É extremamente desafiador. No padrão que eu tenho, é muito desafiador. O padrão ao qual eu estou me padronizando, né? Da onde eu estou definindo o meu padrão, é um padrão muito alto. E eu acordei pensando nisso, falei, meu Deus, será que eu estou desejando algo muito, muito grande demais? E Deus me disse, pede-me e te darei as nações da terra por herança, e as suas extremidades por possessão, com vara de ferro as regerá, e as despedaçará. Todo dia eu peço a Deus sabedoria, nem que seja um tiquinho Ele me dá, já é bom. Eu peço todos os dias a Ele unção, saúde, riqueza. E hoje, qual é a riqueza que eu penso? Hoje, para mim já ficou tão claro que a riqueza que eu preciso, ela tem que vir do alto. A riqueza do alto, ela é completa, é a prosperidade plena. E eu quero terminar esse momento dizendo para você o seguinte, eu estou muito feliz em estar nesse domingo com você. Para mim é um grande privilégio.